Este é o último episódio da série Virar a Página e quero começar com uma pergunta diferente. Se pudesse falar com a versão de si que começou a ouvir esta série, a que estava insegura, talvez perdida, talvez frustrada com falta de resultados, o que é que lhe diria? Provavelmente diria algo como: não é falta de competência ou de valor no mercado, é falta de estratégia e isso tem solução. É exatamente isso que vamos falar hoje. O que é que muda quando alguém deixa de reagir e começa a liderar a sua transição? Isto é o Lidera a Sua Carreira com Cristina Correia. Está a ouvir a série Virar a Página sobre transição profissional. Ao longo destes 9 episódios percorremos um caminho com 3 etapas e cada uma construiu sobre a anterior. Começámos pelo posicionamento. Parámos para definir direção antes de agir, descobrimos o que realmente a distingue, não as competências genéricas, mas um contributo distintivo, e criámos filtros para avaliar se uma oportunidade merece o seu investimento de tempo, de energia e de reputação. Depois passámos ao empoderamento. Falámos sobre como transformar a maneira como comunica valor, passámos de uma lista cronológica para uma narrativa com significado, falámos de alinhar o currículo, o LinkedIn, a entrevista para que contem a mesma história e aprendemos a importância de entrar numa sala não para pedir permissão, mas para propor valor. E por fim a ativação. Desmistificámos o networking, falámos como construir uma abordagem diversificada ao mercado, convencional e proativa, e estruturámos a procura como um projeto, com ritmo, com foco e com indicadores de progresso. Isto em conjunto é aquilo que significa liderar uma transição. Não é esperar que algo aconteça, é criar as condições para que aconteça. Vou partilhar consigo aquilo que observo repetidamente no meu trabalho quando alguém faz esta mudança de postura. A primeira coisa que muda é a confiança. E não é uma confiança artificial do tipo dizer repetidamente eu acredito em mim. Não. É uma confiança que vem do conhecimento, que vem da clareza, de saber quem é, o que traz e para onde quer ir. Quando estes alicerces estão no lugar, a insegurança seguramente não vai desaparecer, mas deixa de ser paralisante, passa a ser gerível. A segunda coisa que muda é a qualidade das oportunidades a que acede. Quando se posiciona com clareza e comunica com impacto, atrai oportunidades diferentes, mais alinhadas, mais interessantes, porque o mercado começa exatamente a perceber o que traz e responde a isso. A terceira coisa que muda, e esta é a mais profunda, é a relação consigo mesma. A maioria dos profissionais que eu acompanho chega com uma versão diminuída de si, cheia de dúvidas de será que eu sou suficiente, de comparações com outros que parecem ter tudo mais fácil. E ao longo do processo, essa versão transforma-se. E não é magia, é trabalho. Pelo ato de olhar para o seu percurso com novos olhos e perceber, afinal eu já construí muito e tenho muito para oferecer. Esta mudança de perspectiva é o verdadeiro ponto de viragem. O ponto de viragem não é a nova oportunidade, é a nova forma como se vê. Uma transição bem feita não é necessariamente rápida, não é necessariamente fácil, mas tem algumas características que a distinguem de uma transição improvisada. Tem direção, a pessoa sabe para onde quer ir, mesmo que o caminho precise de ajustes. Tem intenção, cada ação é pensada, não é reativa, cada candidatura é escolhida, cada conversa é preparada, cada abordagem tem propósito. Tem ritmo, não é um sprint de desespero nem uma espera passiva, é um processo estruturado, sustentável, que permite ajustes ao longo do caminho. E tem coerência. A história que conta sobre si mesma é a mesma em todos os contextos, seja no papel, seja no digital, seja ao vivo. Quando estes elementos estão presentes, a transição deixa de ser algo que se sofre e passa a ser algo que se conduz. E o resultado, seja qual for, é conquistado, não atribuído ao acaso. Se me permite, gostava de terminar esta série com uma nota pessoal.
Há mais de 12 anos que eu acompanho profissionais em transição. Aliás, não só em transição, mas em gestão de carreira no geral. E a razão pela qual eu continuo a fazer este trabalho é esta. Poucas coisas são tão poderosas como ver alguém a reconhecer o seu próprio valor. Esse momento em que a pessoa para de se desvalorizar, para de se comparar e começa a falar de si com verdade e com confiança, esse momento muda tudo. E eu diria que não só na carreira, mas também na vida. Eu criei o Lidera a Sua Carreira porque acredito que este momento deveria estar acessível a mais pessoas. Não deveria ser privilégio de quem pode investir num processo individual. Deveria ser uma competência que todos pudessem desenvolver. E foi por isso que criei este podcast, para que estas ideias, estas estratégias e estas perspectivas cheguem a quem precisa delas. Se esta série lhe deu alguma coisa, uma perspectiva nova, uma ferramenta, uma dose de confiança, então cumpriu o seu objetivo. E vou deixar-lhe uma última reflexão, como não podia deixar de ser. Liderar a sua transição não é sobre ter todas as respostas. É principalmente sobre ter as perguntas certas. E ao longo desta série, demos-lhe muitas. Para onde quero ir? O que é que me distingue? Esta oportunidade merece o meu investimento? A minha narrativa está a trabalhar a meu favor? Estou a comunicar ou estou a descrever? A minha procura tem estrutura ou é só reação? As respostas são suas e vão seguramente evoluir com o tempo, mas as perguntas são o seu motor. Se esta série lhe deu clareza e sente que quer trabalhar a sua transição com acompanhamento, terei todo o gosto em conhecê-la. Na descrição deste episódio vai encontrar o meu contacto, o meu site e o meu LinkedIn. Escolha o caminho que lhe for mais natural e venha falar comigo. Estou por lá e gosto de conhecer quem me ouve. E se esta série ressoou consigo, partilha com alguém que está a viver uma transição e que precisa de ouvir que há outra forma de fazer isto. Às vezes a melhor coisa que podemos oferecer a alguém é uma perspectiva diferente. Obrigada por me acompanhar ao longo destes 9 episódios, foi um privilégio estar deste lado. E fique atenta porque o Lidera a Sua Carreira não acaba aqui. Há novas séries a caminho. Até breve.